Vamos agora para a correção das questões de 2019. Uma coisa que eu fico impressionado é o camarada levar um ano para fazer uma questão e ainda errar. De vez em quando nós temos uma questão anulada, mas paciência. Próxima questão, soldados americanos irão responder. Soldados americanos irão responder. É um caso de alotropia. De modo geral, as variedades alotrópicas de uma determinada substância são caracterizadas por serem substâncias simples. Sempre tem que ser substâncias simples, sempre. E possuírem o mesmo elemento químico formador. Certo, certo. O erro das outras. Apresentar sempre a mesma atomicidade. O2 e O3. Atomicidade errada. Possuírem propriedades físico-químicas iguais. Elas diferem. Pensa no grafite, no carbono grafite, e pensa no carbono diamante. Completamente diferentes propriedades. Terem sempre a mesma configuração eletrônica no estado fundamental. Cara, substância não tem distribuição eletrônica. Elemento químico, sim. Aparecerem sempre na forma de átomos isolados. Espera aí, se são substâncias, olha aqui em cima, eles não podem estar isolados. Então, errado aqui. Resposta, letra A. Uma questão tranquilinha. Viram que é melzinho na chupeta. A próxima questão é uma questão que eu bato muito esses conceitos. Bato muito esses conceitos quando eu vou explicar ácidos e bases, ou ácidos e compostos iônicos. Por que ácido com alguém? Porque o ácido tem uma propriedade que os outros não têm. Os ácidos são compostos de caráter molecular, ligação covalente. Quando eles são colocados em água, a água separa as moléculas. Por exemplo, o açúcar. A água separa aquele torrãozinho de açúcar, tem milhões e milhões de moléculas. A água separa e dissolve, solvata, rodeia as moléculas por água. Solvata, dissolveu. Então esse nome se chama dissolução. Se eu pegar uma substância covalente, que são os ácidos, colocar em água, eles se dissolvem. Só que eles reagem com a água e quebram um pedaço da molécula. E quando tem essa quebra, a gente fala que ela ionizou, ela formou íons. Então, o processo de quebrar molécula e formar íons chama ionização. Lembra? Ação de formar íons, ação de formar íons. Íon, ação, ação de formar íons. Dissolução é dissolver. E dissociar é separar, é deixar de ser sócio. Entenderam? Quem é que dissocia? Compostos iônicos. Eles já têm as carguinhas, né? Estão ali se atraindo. Põe na água, dissolveu, separa, dissocia. Depois que dissolve, dissocia. Se um composto é iônico e não se dissolve em água, pode acontecer. Ele não dissocia. É justamente o comentário dessa questão. Você tem aqui o NaCl, ele está na fase sólida, formando aí um cristalzinho, que ele chama de retículo cristalino, e você põe água. Olha o que acontece. A água separa os íons. A água separa os íons. Separa os íons. Isto aqui se chama dissolução. E ocorreu a dissociação. O que aconteceu com o sal? Dissociou. Então, o fenômeno ocorrido de 1 para 2 é ionização? Não. Ionização é para ácidos. É uma solubilização de moléculas? Não. Aqui o composto é iônico. É uma hidratação? Não. É uma dissociação iônica, uma separação de íons? Sim. Separação de moléculas? Não. Portanto, resposta letra D. Questãozinha que você não pode errar. Próxima questão, ela foi anulada.
essa eu comecei a falar, essa aqui foi anulada, vou até marcar que foi anulada, porque na hora, senão eu fico fazendo comentário, eu perco muito tempo. Ah, mas por que não tem resposta? Ou porque temos o erro? Então vamos ver. Ele colocou assim, ó, B é isótono de C. O C é 38,20. Portanto, quantos nêutrons ele tem? 18. Se aqui tem 18 nêutrons, significa que 40 menos 18 dá 22. Então, o B é 40,22. Beleza? O C é isótono do D. Olha, tem 18 nêutrons. O D, portanto, ele tem 18 nêutrons mais 19 prótons. E aí dá 37. Automaticamente aqui é 37. O E é isóbaro, aqui ó, mesma massa do D. Portanto, aqui é 37. O E é 37, 18, fazendo a diferença aqui dá 19. Portanto, ele fala que aqui é isótono, então aqui tem 19 nêutrons. E ele falou que o A é isótopo do B. Se ele é isótopo, aqui é 22. Olha, o A aqui é 22, ele tem 19 nêutrons, a soma dos dois vai dar 41. Portanto, o A fica 41,22, o B fica 40,22, o C é 38,20, o D é 37,19 e o E é 37,18. Então ele quer saber o número atômico e o número de massa de A. 41 e 22. Só que olha o que aconteceu. Por que essa questão foi errada, foi anulada? Porque ele colocou a palavra respectivamente. Então, respectivamente, a alternativa tinha que ser 22 e 41. Ele inverteu a ordem. Ele pensava nesta resposta, que eu acho que até veio no gabarito inicial. E essa questão, logo que a prova foi feita, o aluno me passou a foto, eu já corrigi a questão, e no mesmo dia eu falei, tem recurso, a questão tem que ser anulada. E quem errou a questão, né, foi lá, entrou com recurso, e o recurso foi aprovado, e a questão foi anulada. Belezinha? Próxima questão, ele vai falar sobre o curva de aquecimento e resfriamento. É muito difícil aparecer isso. Resfriar depois de aquecer. Não que isso não possa acontecer com o material, mas cair numa prova, um gráfico, fica até diferente do que a gente está acostumado. Mas é justamente para você entender que quando você aquece, você faz uma coisa, e quando você resfria, você faz exatamente as mesmas coisas, só que na ordem contrária. A última coisa que aconteceu no aquecimento é a primeira do resfriamento. Dê uma olhada nisso aqui. A gente poderia entender assim, ó. Né? Entender assim. Que isso aqui é o aquecimento, e isso aqui é o resfriamento. Só pensando, ó, eu tenho um patamar aqui, tenho outro patamar aqui. Eu já posso concluir que a minha substância é pura. É substância pura. Se é substância pura, fiquem espertos. Porque aqui no B, eu tenho duas fases. Toda vez que eu tiver isso aqui é a fusão, e na fusão eu tenho sólido mais líquido. Aqui é ebulição, eu tenho líquido mais vapor, certo? Na letra D, né? Fica escrevendo em cima, depois eu não enxergo. Então aqui, na letra B, eu tenho mistura de fases, temperatura constante. Na letra G, eu tenho exatamente líquido mais vapor, só que agora não chama ebulição, chama condensação ou, dependendo da banca, liquefação. Aqui eu tenho também mistura de fases, só que aqui eu tenho sólido mais líquido, e aqui se chama solidificação. Solidificação. Em A e em J tem sistemas bifásicos. O A é onde a curva sobe, né? Uma fase só, somente a fase sólida. Então está errado. Em J também está errado.
Em E e F coexistem substâncias no estado sólido e líquido. E. Ó, E é a curva subindo, né? F, ela descendo. Subir, desceu, monofásico. Então tá errado aqui. Em B, a liquefação da substância. Em B é a fusão. Então aqui está errado, que é fusão. Se trata de uma substância pura, pronto, já tinha matado desde o início. Está aqui. Em T1 e T2 existem 3 estados físicos. Errado. Não é o ponto triplo da substância. Não pode ter 3 estados físicos. Belezinha? Vamos à questão de 2019, que ela é basicamente a mesma reação que caiu, a mesma questão que caiu em 2018. Querem ver? Dá uma olhadinha. Olha aí. 2019. Olha aqui, 2018. Ele só mudou os componentes, mas é basicamente a mesma coisa. Ele quer saber quem é a substância X. Aí vem aquele bizu. Você não sabe fazer reação, mas você sabe somar átomos. Não sabe? Somar átomos. O que existir de átomos antes tem que existir depois. Esse é o bizu para você matar essa questão. Então o H aqui eu tenho 2. Certo? E eu tenho mais 2 Hs. Eu tenho 4 Hs. Aqui eu tenho 4 Hs. Oxigênio eu tenho 4 e tenho mais 2. Então eu tenho 6. Aqui eu tenho 2 oxigênios. Então faltam quantos oxigênios? Faltam 4. Feito isso, ó, eu já mato essas duas. Sódio, ele não apareceu. 2 NAs, ele não apareceu. Portanto, aqui Na2. E o S não apareceu no produto. Então é isso aqui, Na2SO4. Se é Na2SO4, veja que aqui tem o hidrogênio. Também já está errado isso aqui. Já coloquei a alternativa toda errada, tá? Não só o primeiro. Pode ser que a segunda coisa esteja certa. A mesma coisa. H2SO4 com NaOH. Vai dar Y mais água. Mesma coisa. Eu tenho aqui, ó. Ele colocou estas reações, né? Então a gente vai considerar aqui um de cada um. Então eu tenho aqui 1 e 1. Eu tenho 2 Hs, mais 1 H são 3. Aqui eu tenho 2 Hs. Então aqui está sobrando, está faltando, desculpa, no Y 1 H. Eu tenho um S, aqui não tenho S e aqui também não tenho S. Então aqui eu tenho S. Eu tenho 4 oxigênios, mais 1, 5. 5. Aqui eu só tenho 1. Portanto, oxigênios faltam quantos? 4. Eu tenho um Na, eu tenho um Na faltando aqui. Portanto, NaHSO4. Essa é a resposta, letra A. Ah, só com oxigênio a gente já poderia matar aqui, né? SO3. Entenderam? Só isso. Você nem precisa saber muita coisa, não. Próxima questão. Ele vai falar de chuva ácida. Vira e mexe, cai chuva ácida na sua prova. Vamos dar uma olhadinha? A chuva ácida ocorre quando há uma alta concentração de agentes poluentes, como o SO2, que o certo é assim, né? Mas desconfigurou, desformatou, e NO2, que ao reagirem com vapor de água, formam. Cara, isso aqui, na química, é chamada de óxido. Isso aqui também óxido. O que é óxido? É o oxigênio com outro elemento sozinho, desde que, né? Um outro elemento só. Não que não possa ter mais átomos. Desde que o outro elemento não seja o flúor, oxigênio combinado com outro elemento, óxido. Agora, se é ácido ou não, é só você guardar assim, ó, bizu. O cara que acompanha o oxigênio, se ele for metal da família 1 ou 2, ele é básico. Mas se ele não for metal, ele tem caráter ácido. Se ele é ametal, ele é ácido. Portanto, vamos analisar. Enxofre é ametal. Portanto, tem caráter ácido. É um óxido de caráter ácido. Nitrogênio é ametal. Portanto, ele é um óxido
ácido. O que acontece quando chove? Quando chove, eles reagem com a água e formam o quê? Ácidos. Só que observem, ácidos com oxigênio, né? Então não pode ser isso aqui, ó. Isso aqui é sem oxigênio. Eles formam oxiácidos. Gostei bastante dessa questão porque envolve conceito e envolve aí o conceito de ácidos, de óxidos e também de ácidos. Então, de ácidos e de óxidos. E a gente encerrou aqui a resolução da prova de 2019. Beleza? Professor, encerrou esse bloco? Sim.